Série A, Psiquiatria de Deus, episódio 21. Não furtarás. Existem mandamentos que parecem simples, mas quando você começa a entender de verdade, percebe que eles são muito mais profundos do que parecem. Não furtarás é um deles. A Bíblia diz, não furtarás. Êxodo capítulo 20, verso 15. À primeira vista, parece algo direto. Não roubar, não pegar o que não é seu. Mas esse mandamento vai muito além disso, porque o roubo não começa na mão, começa no coração. Antes de alguém pegar algo, ele já desejou, já justificou, já aceitou aquilo dentro de si. E é por isso que esse mandamento não trata apenas de ações, ele trata de mentalidade, de caráter, de como você enxerga a vida. Agora presta atenção nisso. A Bíblia mostra que tudo pertence a Deus. Ele criou todas as coisas e deu ao homem a responsabilidade de administrar. Ou seja, nada é totalmente nosso. Tudo foi confiado. E isso muda tudo, porque quando alguém rouba, não está apenas tirando algo de outra pessoa. Está violando um princípio de Deus, está quebrando uma ordem espiritual. Mas existe algo ainda mais profundo. Nem todo roubo é visível. Existem roubos que passam despercebidos, aceitos, normalizados. Por exemplo, quando alguém vive acima do que pode pagar. Quando assume dívidas sem intenção de quitar. Quando engana, manipula, se aproveita. Tudo isso também é roubo. E tem mais. Quando alguém trabalha sem compromisso, quando desperdiça tempo, quando faz de qualquer jeito aquilo que deveria fazer com excelência, também está roubando. Rouba tempo, rouba confiança, rouba valor. Agora olha isso. Existe um tipo de roubo ainda mais profundo. Roubar aquilo que não é material. Roubar a paz de alguém. Roubar a fé de alguém. Roubar a reputação de alguém, antes de falar de alguém, antes de espalhar algo. 3 perguntas deveriam ser feitas. Isso é verdade? Isso é necessário? Isso vai edificar? Porque se não for, pode ser roubo. Agora presta atenção nisso. Jesus contou uma história que revela 3 formas de viver. Um homem foi assaltado, espancado, abandonado. Um sacerdote passou, olhou e seguiu. Um levita passou, olhou e ignorou. Mas um samaritano parou, cuidou, ajudou. Isso revela 3 mentalidades. O ladrão pensa, o que é do outro é meu. O indiferente pensa, o que é meu é meu. Mas o justo pensa, o que é meu pode ajudar alguém. E é aqui que tudo começa a mudar. Porque não furtarás não é só não tirar. É aprender a viver certo. Agora existe algo ainda mais sério, porque o roubo muitas vezes não acontece de forma visível. Ele acontece escondido, silencioso, e a Bíblia mostra isso claramente. Judas, um dos discípulos, era responsável pela bolsa de dinheiro. Mas está escrito, ele era ladrão e tirava o que ali se colocava. João capítulo 12, verso 6. Ninguém via, mas Deus via. E aquele pequeno erro foi crescendo, até se tornar a maior traição da história. Isso revela um princípio muito forte. O pecado não começa grande, começa pequeno, escondido, e quando não é tratado, toma conta de tudo. Agora olha outro exemplo. Geazi, servo do profeta Eliseu. Depois que Deus curou Naamã, ele quis oferecer presentes, mas Eliseu recusou. Porque aquilo não era sobre dinheiro, era sobre Deus. Mas Geazi pensou diferente. Ele foi escondido, correu atrás de Naamã, pediu prata e roupas, mentiu e guardou para si. Achou que ninguém veria, mas Deus viu. E quando voltou, o profeta disse, a lepra de Naamã se pegará a ti. 2 Reis capítulo 5, verso 27. E naquele momento tudo mudou. Agora presta atenção nisso. O problema não era o que ele pegou, era o coração, era a intenção, era fazer escondido, era se aproveitar. E existe outro exemplo ainda mais forte, o de Acã. Quando Deus ordenou que nada fosse tomado da cidade de Jericó,
Acã viu algumas coisas, desejou, pegou e escondeu. Ninguém sabia, mas Deus sabia. E por causa disso, o povo começou a perder batalhas. A derrota veio, até que o erro foi revelado. A Bíblia diz: Israel pecou. Josué, capítulo 7, verso 11. Isso mostra algo muito sério. Um erro escondido nunca fica só em quem fez. Ele sempre gera consequência ao redor. Agora vem a virada, porque existe transformação, e ela aparece na vida de Zaqueu. Um homem que vivia tirando dos outros, mas quando encontrou Jesus, tudo mudou. Ele disse: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Lucas capítulo 19, verso 8. E Jesus respondeu: hoje veio salvação a esta casa. Lucas capítulo 19, verso 9. Isso mostra algo poderoso. Quando o coração muda, a vida muda. Quando a pessoa reconhece, ela muda. Quando ela decide, ela transforma tudo ao redor. E isso é o que esse mandamento aponta. Não só evitar o erro, mas viver de forma correta. Agora chega o momento mais importante. Porque depois de tudo isso, fica a decisão. A Bíblia mostra isso claramente na cruz. Ao lado de Jesus estavam 2 ladrões, 2 homens que viveram no erro. Mas naquele momento, cada um tomou uma decisão. Um zombou, endureceu, mas o outro reconheceu e disse: nós recebemos o que merecemos, mas este nenhum mal fez. Lucas, capítulo 23, verso 41. E então ele disse: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, verso 43. Isso mostra algo poderoso. Não importa o passado, importa a decisão. Até um ladrão pode ser transformado se houver arrependimento. Agora guarda isso. O verdadeiro oposto de roubar não é apenas não pegar, é viver para dar. É viver com propósito, é entender que tudo o que você tem foi confiado por Deus e deve ser usado da maneira certa. Porque no final, não é sobre o que você acumulou, é sobre o que você fez com aquilo que recebeu. A Bíblia diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos capítulo 20, verso 35. E isso revela tudo. A vida não é sobre ter, é sobre transformar. Agora a pergunta final é: como você tem vivido? Se esse conteúdo falou com você, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e ativa o sininho para acompanhar os próximos episódios. Porque aqui, a gente não fala só de regras, a gente fala de transformação.